Vou esperar o pessoal chegar e chegando aqui aos pouquinhos, a gente começar a nossa conversa, né? A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre soberba cristã, né? É, um abraço ao pessoal que está chegando aí para nos ver. Oi, e Ana, tudo bom, gente? A gente vai começar a conversar hoje um pouco sobre a soberba, né? A nossa ideia, então, queria desejar boa noite a todas e todos que estão nos assistindo, dizer que é um prazer estar aqui, né? E como sempre eu falo, esse é um encontro que nós temos informal, a gente faz, tem feito até os domingos, mas a ideia é ter uma, uma introdução, né, a essa coisa. Antes que eu vou ver se eu consigo mandar aqui para o WhatsApp de um pessoal que talvez seja interessante nos assistir, né? Eu estou tentando ver se eu consigo mandar pelo Instagram agora para o pessoal poder assistir também, né? Tem algumas pessoas que me dizem que não estão assistindo porque eu mando em cima da hora, mas a ideia, gente, é o seguinte, é porque na realidade é uma coisa que é feita assim, na base do. Não é que eu não vou dizer que é improviso, que eu penso antes do que eu vou falar, né? Beatriz, boa noite, querida. Beijo também, Beatriz, que está aqui nos assistindo. Tem outras pessoas. Eu não consigo enxergar muitos nomes, porque a letra é pequena, eu não consigo muito enxergar. Mas a gente vai começar a conversar um pouco. Então, a ideia hoje é a gente começar a conversar um pouco sobre a soberba, né? E o que é a soberba? A soberba é aquele espírito de autossuficiência, né? Uma arrogância, um orgulho. E a fins didáticos e a fim do tempo que nós temos, eu não vou separar, né, o que é soberba, o que é desejo, o que é ambição, do que é orgulho. Eu vou chamar tudo isso, né, de soberba, né? E aí, mas deixando bem evidente que são coisas diferentes, né? Mas e que tem nuances diferentes. Mas eu gosto dessa palavra, uma palavra diferente que a gente pode usar, e que tudo passa da altivez, né? Para tudo passa, começa de uma ideia, de um ego, de um eu extremamente elevado. Então, quando a gente vai pensar na soberba, a gente vai pensar no orgulho, a gente vai pensar na vaidade, a gente vai pensar na ambição, né? A gente vai pensar na egolatria, né? Que é uma dimensão que envolve colocar o ego acima de tudo, né? Então, colocar o ego acima de tudo é colocar o eu acima de tudo. E a gente pode ver que esse é um problema estrutural na literatura bíblica. A gente pode perceber isso analisando no Éden. Quando a gente analisa o Éden, qual é a questão do Éden? É querer conhecer tanto quanto Deus. Então, o discurso e a discussão na narrativa mítica do Éden é uma narrativa que ele apresenta o desejo, a serpente, né, o arquétipo da serpente. Ela fala para um outro personagem, que é a Eva, e diz: olha, se você comer dessa fruta, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, um dos primeiros
tramas, uma das primeiras tramas que estão envolvidas na literatura bíblica é a questão da busca por conhecer tanto quanto Deus. Então, essa relação do homem querer ser igual a Deus, ou querer ser Deus, é o que vai permear grande parte da história da humanidade e que vai perpetuar toda a literatura bíblica. Então, no começo, né, abraço o pessoal que está chegando aí, tem muita gente chegando, mas eu não estou conseguindo enxergar direito, mas beijo nas minhas que estão todas aí, tem a Zânia, tem Matos também, Beatriz, Leandro, a pessoa que está chegando aí. Beijo em vocês, queridas. Né? E outras pessoas que eu não consigo enxergar, porque passa muita gente e eu não consigo ver aqui. Então, o que é que a gente está vendo? Então, essa, na realidade, é um tema introdutório, onde o objetivo é a gente discutir essa necessidade, essa vontade, né? Oi, Azânia, beijo, querida. Essa vontade, essa necessidade de querer ser igual a Deus. Então, esse é um problema que está lá no Éden, no Jardim do Éden, na narrativa do Éden, mas é um problema que também está em um outro momento, que é no momento da Torre de Babel, uma outra narrativa que conta mais uma vez a história, uma história, né, um conto, aonde os seres humanos querem chegar a ter Deus. Então, na Torre de Babel, a gente encontra mais uma dimensão que é o ser humano querendo chegar até Deus, alcançar os céus e chegar até Deus. Então, é um outro momento que a gente vê também essa busca da humanidade em querer ocupar o lugar de Deus. Tem uma outra dimensão, uma outra narrativa que vai falar, uma outra história, uma outra passagem, que vai falar sobre Lúcifer, né? A ideia de Lúcifer, que era um anjo de luz, e que chega também no céu, né? No local, no morado dos deuses, e ele tenta usurpar o lugar e querer ser que nem Deus. Tem uma solicitação aqui de alguém querendo participar ao vivo. Eu não sei como é que participa a Zânia. Eu vou tentar ver aqui com meus assessores se o pessoal me ajuda aqui, como é que eu faço você participar ao vivo aqui. Né? Mas é possível. Eu não sei como é que eu faço, né? Para deixar você participar. Né? Mas é possível sim. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer uma colocação, pode participar. Eu não sei como é só você me dizer aí aonde é que eu aperto para deixar você participar ao vivo, né? Mas alguém solicitou participar, eu não sei se vocês querem realmente participar. Solicite de novo, que eu estou com um assessor aqui. Se alguém quiser participar, eu aperto aqui para colocar. Então, veja só. Então, essa ideia de querer usurpar o lugar de Deus é uma constante na textualidade bíblica. Né? As pessoas sempre estão buscando uma relação com o divino, uma relação com Deus, né? Que implica em tomar o lugar de Deus. Então a gente viu isso, como nós vimos no Éden, a gente viu isso na Torre de Babel, a gente viu isso na narrativa de Lúcifer, a gente vê isso em Nabucodonosor, na história de Nabucodonosor, e a gente vê isso em toda a história da humanidade, em querer tomar o lugar de Deus. Então, quando a gente pensa em soberba, originalmente vem disso, em todas as suas derivações. Né? É o desejo sem limite. E essa é uma das características básicas para a gente entender a soberba, o orgulho, a vaidade. Né? E muitas das dimensões que são tratadas, a ganância, né? Essa dimensão do exagero, que ultrapassa o limite, quebra a ordem, quebra o equilíbrio. Se a gente for ampliar a dimensão e pensar, né,
que a ideia do paraíso é a ideia do equilíbrio, da normalidade, é uma ideia da harmonia, é uma ideia da paz, né? E que, de uma certa forma, há uma quebra dessa ordem, uma quebra desse equilíbrio, a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a ganância, são elementos, o desejo exagerado, são elementos que vão representar a violência, né? Que são desejos, são expressões de um sentimento, de uma predisposição humana, né, que vai mostrar a natureza humana, né, e vai, olá, Ayana, beijo, querida, né, que está aí nos assistindo, beijo para vocês, pessoal que está chegando, que passa aí, beijo, não dá para falar de todo mundo, mas então há essa vontade de querer ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus. Então, né, você ter um sentimento fora do limite, fora do equilíbrio. E tudo que sai do equilíbrio é pecado. Né? O pecado, na realidade, é você desviar da harmonia, desviar do bom senso, da harmonia que deve compor a paz. Né? Então, quando nós estamos falando soberba, nós estamos falando dessa dimensão. E por que soberba cristã? Porque eu sou cristão, nós cristãos, às vezes queremos tomar o lugar de Deus. Nós queremos tomar o lugar de Deus quando nós achamos que nós somos os únicos certos, quando nós achamos que somos o dono da verdade, quando nós julgamos o outro, e pior, condenamos. E às vezes aplicamos a pena. Então, ao contrário do que a textualidade bíblica vai falar, ao contrário do que a dimensão bíblica vai falar, que Cristo é o nosso juiz, Cristo é o nosso advogado, né? Deus é o nosso advogado, o Espírito Santo é o nosso advogado. Nós cristãos, alguns pelo menos, uma boa parte, usurpa o lugar de Deus, julga, condena, né, e executa a pena. Às vezes nós nos tomamos nos afã de julgar o comportamento do irmão, do outro, condenar, né, e penalizar, expulsar da igreja, disciplinar. Obviamente que eu não sou ingênuo e não estou dizendo aqui que também na passagem diz que os frutos vão conhecereis. É no fruto, no comportamento da pessoa que a gente percebe quem é a pessoa. Mas o julgamento, né? Primeiro que ele tem que ser com base no amor. A base do julgamento é amor. Né? Amor não é a base do julgamento, mas é a base da avaliação. Né? A misericórdia, a compaixão. Né? Mas, principalmente, as religiões de tradição judaico-cristã interpretaram equivocadamente a textualidade bíblica e se concentram necessariamente a quererem ser o juiz do mundo, o juiz do universo, o juiz das pessoas. Isso é um grande equívoco. E por isso eu coloco a soberba cristã. É essa característica de querer usurpar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, julgar, condenar, avaliar e executar a pena. Então, feita essa introdução, a gente já sabe o que é a soberba, né? Esse sentimento de autossuficiência, de tomar esse lugar de Deus, e todas as suas variantes, e também a dimensão por que eu falo a soberba cristã. Porque o cristianismo, e aí, gente, tem exercido esse papel. E aí eu gosto sempre de frisar, e vou continuar frisando sempre, é que a ideia que o cristianismo construiu, o cristianismo enquanto discurso,
o cristianismo enquanto uma estrutura de pensamento, uma cultura, um modelo civilizatório, um sistema de pensamento, um modelo cultural, né? Ele é uma construção europeia e é uma construção que necessariamente não é uma construção da textualidade bíblica, né? Então, o fato de ter se construído um nome de cristianismo, cristão, desculpa, isso não faz dos cristãos os proprietários de Cristo e os proprietários da Bíblia, porque uma experiência, até pegando essa tradição romana, é uma experiência que não é uma experiência, eu estou dizendo isso em todos os vídeos, não é uma experiência europeia, é uma experiência africana, né, uma experiência que é vivenciada em uma região, né, e a gente não pode achar que a África que era antes é a África que é hoje, e de povos negros, africanos e egípcios que saem da sua terra. Antes de continuar, não se esqueçam de dar o like, não se dar a curtida aí, fazer o comentário, né, e curtir no nosso Instagram, né, e acompanhar. Então, veja só, então a gente tem essa perspectiva, mas tem alguns aspectos que são importantes a gente pensar também nessa soberba. Um deles é a idolatria, né? E a idolatria no sentido dessa adoração, né? Mas é uma idolatria que está ligada a uma egolatria. Ora, se eu quero ser igual a ele, o eu está na frente. Isso é contraditório para a textualidade bíblica, porque o que pressiona a textualidade bíblica é o nós. O eu não é um termo que represente o sistema de pensamento da Bíblia. O sistema de pensamento da Bíblia é a comunidade, é a ideia de povo. Israel não é uma nação, não é um país e não é um território. Mas Israel é uma identidade, né? O Israel bíblico é uma identidade. Então, pertencer a Israel é pertencer a uma identidade. É se identificar com um coletivo. Então, na textualidade, não há espaço para a gente pensar o ego, o eu, mesmo quando ele muitas vezes apareça. Mas a gente vai perceber que é essa dimensão que é relevante. Então, quando a gente coloca adorar, que pode ser interpretado como servir, são coisas que a gente coloca a serviço do nosso eu, a serviço do nosso ego. E isso é a história também de grande parte, né, da textualidade bíblica. E a gente pode ver isso na ideia narcísica do eu, né, na necessidade da honra, da glória, do rei, né, a necessidade de assumir, mais uma vez, ao longo, a gente vai vendo ver isso. E aí eu gosto sempre de dizer, gente, isso é um vídeo introdutório, é um bate-papo, não é nada muito formal, mas é só algumas ideias que eu penso durante a semana e gosto de compartilhar com vocês. Quem assistiu, né, é uma forma de a gente compartilhar e trocar algumas ideias. Então, veja só, então, a ideia central é justamente essa, é que você possa perceber que o eu, né, o ego, não é uma expressão do sistema de pensamento que a textualidade bíblica representa. E o que nós vemos nessa textualidade é a cultura do eu. Eram deuses, que eram pessoas e que queriam ser adorados. Deuses que eram guerreiros, né, que eram homens de fama, naquela época, numa terra. E aí a gente tem que situar muito bem isso, lembrando, né, que período é aquele que a textualidade bíblica é produzida, que a narrativa ela é anterior. A narrativa são de anos e séculos anteriores. E a Bíblia não foi escrita em um dia, nem em um século, né? A gente tem aí, se a gente for contar, desde 1000 anos antes de Cristo,
até o ano 80, 70 depois de Cristo, 100 antes de Cristo. Depois de Cristo, é. Então eu tenho de 1000 anos antes até 100, se a gente contar mais ou menos, né, gente? Esses dados são, né? No 950, 800 por ali, foi escrito, né? Escrita, né? E até o Novo Testamento, que vai posteriormente, né, depois da morte de Cristo, com Lucas, né, e os outros apóstolos e Paulo, que escrevem grande parte dos livros do Segundo Testamento. Então, a gente tem nesse período aí histórias que são colocadas, e há uma sociedade que ela é marcada por essa necessidade de dominar o outro. Nós temos o Primeiro Testamento Roma, nós temos a Grécia, mas nós tivemos a Síria, nós tivemos o Persa, os fenícios, né? Tivemos vários povos, os filisteus, que a necessidade de dominar o outro, né? De subjugar e de inferiorizar e tomar para si a honra, a glória, o poder e a necessidade de serviço e de dominância, vai produzir e vai alimentar, né, essa natureza humana que chegamos até hoje com uma ganância, a necessidade de acumular, uma centralidade na humanidade, no humano, nesse eu, na individualidade, no exercício cada vez mais estúpido do egocentrismo, do etnocentrismo, da vaidade, do orgulho e da necessidade de glória e de honra, de reconhecimento que nós todos temos. Repare, eu estou, como sempre quando eu falo, não estou querendo dizer que sou melhor do que ninguém, não estou dizendo que acho que sou perfeito, não. Eu sempre digo isso. Toda vez que eu estou falando para vocês, eu estou falando também para mim. Essa é uma reflexão que eu faço e tenho feito constantemente, que é eu falo para o outro, mas também estou falando para mim. Então a gente tem essa construção que é feita, né? E essa dimensão que é feita. Uma outra coisa aqui, então esse narcisismo, né, que está presente na vaidade, no orgulho, na ganância, porque ele sempre tem mais, pela necessidade de reconhecimento, pela necessidade de valorização, de valorar as coisas, de hierarquizar as coisas. Ele é resultado justamente dessa natureza, né, humana, que não é totalmente de todo humano. Na verdade, porque quando a gente pensa humano, a gente imagina a humanidade como um todo, mas quando eu penso humano, eu penso duas experiências, pelo menos, de humanidade. Né? Uma experiência africana, original, né? E as outras experiências. Né? Então, há uma experiência africana, que surge ali com o Homo sapiens, e há outras experiências de outros humanos em outros locais do mundo, como os Neandertais, os Denisova, que vão remeter a uma ancestralidade, a uma anterioridade, né? A uma ascendência dos nossos tetravós, dos nossos antepassados, que, e aí é um outro vídeo, que vão caracterizar como esses tipos humanos desenvolvem a sua relação com a natureza, a sua relação com a coletividade, a partir da experiência com a guerra, com a experiência, né? Como essa experiência dos caçadores e a experiência dos coletores vão estar presentes na textualidade bíblica. Se a gente for analisar, a gente vai ver que Nimrod, né, era o chamado grande caçador. O arquétipo de Nimrod, ele fala do que era esse grande caçador e do qual era essa ideia. Então, não é objetivo desse nosso vídeo aqui falar sobre isso, mas é uma coisa para a gente pensar e refletir, né, de como essa soberba vai construir hoje, inclusive uma soberba racial, né, que é uma coisa que eu desenvolvi em um livro. Eu tenho 3 capítulos de livros que eu desenvolvi em 2020, e que vai trabalhar essas questões de alguma forma e vai discutir um pouco a origem dessa soberba racial e a origem dessa violência racial, né? E a violência étnico-racial.
Então essa construção dessa soberba é uma construção que é feita dentro de uma historicidade. Essa soberba é construída a partir de como os diferentes grupos étnico-raciais mantêm e constroem as suas relações com o seu ecossistema, com o seu ambiente, com a sua vivência e com a sua experiência de vida. Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, essa figura do individualismo frente ao altruísmo, que também não vai ser objetivo a gente discutir aqui, mas serve para a gente sinalizar. Eu sempre falo, isso é um texto, um vídeo introdutório, mas que vai fazer a gente sinalizar para entender como é que esse altruísmo é construído e como essas relações são construídas e desenvolvidas ao longo de toda a história da humanidade. Então, compreender como esse tipo de sentimento ele vai, digamos assim, como esse tipo de sentimento vai estruturar o sistema de pensamento, a cultura, a etnicidade. A etnicidade como conjunto de costumes, de valores, de hábitos, mas também a eticidade, com a ideia de ética, a formação de princípios, de valores, de comportamento, da relação com o outro. Então essas todas vão ser construídas. Então a gente tem aí essa egolatria que é fomentada e alimentada a partir disso. Né? Então aí a gente vai compreender como é que surge a relação entre esses deuses. Entre o Deus de Israel, volto a afirmar, Israel é uma identidade. E da Israel é uma representação identitária. É uma expressão identitária. Né? Então, o Israel é um grupo, é a comunidade, é uma representação de um coletivo que tem um Deus. E o monoteísmo e a experiência monoteísta traz isso. Né? Mas aí também não dá para a gente discutir aqui, porque aí a gente teria que ver o que é esse monoteísmo, porque são tradições, né? A tradição javista, eloísta, sacerdotal, que são tradições que vão representar e vão construir a figura do divino, a figura da divindade de formas diferentes. Um chamando de Yahvé, outro chamando de Senhor, outro chamando de Elohim. Então tem uma série de dimensões que também não vale a pena a gente discutir aqui. Né? Então a gente vai perceber essa soberba e essa arrogância nas culturas etnocêntricas. Né? Então qualquer etnocentrismo que tenha. Né? Então, e aí eu como intelectual que tento construir uma perspectiva afro-brasileira, afro-diaspórica, a partir do pensamento negro africano, não é construir um outro etnocentrismo. Então eu sou contra os etnocentrismos. Né? A ideia não é... Porque a gente sai de uma soberba racial branca para uma soberba racial negra. Não é isso. Né? A ideia não é entrar de uma soberba... Boa, beijo, Irne, querida. Que bom que você está aqui conosco. Né? E outras pessoas, a Mila, a Antonilza, outras pessoas que entraram aqui e que eu não citei o nome, mas é muito bom ter vocês aqui. Lembrar também de você, Lourdes, um monte de gente que está entrando aí, outras pessoas que entraram, porque passaram outras pessoas e eu não citei, mas que bom que vocês estão aqui, bom revê-las. Então, sintam-se à vontade, nós estamos discutindo sobre a soberba cristã. Trabalhamos no primeiro momento essa ideia, só recapitulando que entraram algumas pessoas, mas também para quem, por acaso, está pegando o vídeo agora. Né? Então, e vão entrando e saindo e a gente vai recapitulando também para todo mundo também não perder o fio da meada. Então, nós estamos trabalhando a soberba como esse sentimento de querer ser igual a Deus, de autossuficiência, de centralidade, de foco no eu, no ego, e esse foco no ego vai desencadear uma série de derivações, uma série de sentimentos hoje que são derivados dessa elevação do ego, certo?
essa elevação do ego que vai lhe dar o orgulho, a vaidade, a necessidade de reconhecimento, né? A ganância, a ambição, que são sentimentos que derivam de um desejo exagerado. A hipersexualização, e quando a gente pensa na sexualidade, na textualidade bíblica, a gente pode pensar por esse ângulo, né? Não é que a Bíblia seja contra a sexualidade, nem contra o sexo. É o exagero, a falta de medida, né? Nos sentimentos, nas emoções, principalmente nesses sentimentos, nessas emoções que são negativas e que se originam de uma experiência de arrogância, uma experiência de violência, de agressividade, né, na relação, na necessidade de conquista e dominação do outro. Muito originário de povos caçadores, como a gente viu na textualidade bíblica, falar sobre Nimrod, o grande caçador, poderoso na terra. Então, lá no texto da Torre de Babel, quem quiser mais interessado, pode estudar e ver essa questão do Nimrod. E a questão cristã, né, de nós nos acharmos sempre superiores, melhores, né, a intolerância religiosa, achar que nós estamos tendo a verdade, as lideranças religiosas são terríveis, eu não consigo entender isso, parece que nunca leram a Bíblia, né, e a falta de humildade que muitos cristãos têm, né, e acreditando que isso é que é o correto, quando na realidade estão completamente equivocadas. E aí nós passamos por essa ideia do narcisista, né, do narcisismo, o Narciso, o mito do Narciso grego, de querer morrer por se apreciar a si mesmo. Na textualidade bíblica, na Bíblia, a gente tem a expressão disso, amante de si mesmo. Né? Eu aprendi com minha sobrinha, ela dizendo para mim hoje, os homens iriam tornar-se amantes de si mesmo. Eu digo, eu vou falar sobre isso. Né? A minha sobrinha Carol falou sobre essa ideia de, eu vou falar sobre isso, que é a ideia de os homens, as seres humanos se tornarem amantes de si mesmos. É o que nós estamos vivendo, né? As pessoas são amantes de si mesmos, não conseguem amar o outro porque ama demais a si. E aí entra uma série de coisas, né? Uma série de coisas que não vai dar para a gente discutir isso. Mas o foco é pensar que esse excesso de amor a si termina causando os etnocentrismos, né? Causou uma série de problemas, a Europa se tornar como centro, e que a ideia não é construir outro etnocentrismo. Na África, como sempre, não é essa a ideia, né? Porque a ideia é de você ter vários centros, você ter várias dimensões, né? E a ideia de nós somos do mundo. Nós não estamos limitados a um território, a um país, a uma região, uma cidade, mas é compreender a nossa casa comum. E a nossa casa comum é o universo, o cosmos. O cosmos que envolve as estrelas, que envolve a natureza, né? Os rios, os mares, né? Mas envolve principalmente o outro, né? Aquele que me questiona, aquele que me interroga, aquele que põe sua face diante de mim, aquele que mostra sua face para mim, né? É essa dimensão. E aí eu disse que não ia demorar muito, mas já estou começando a demorar, já estou começando a ficar preocupado com o horário, né? Mas é porque eu vou falando, e aí, como eu sempre disse para todo mundo, e digo sempre, isso é uma introdução, é um texto introdutório que visa a gente só pensar algumas coisas, trocar algumas ideias, né? E ir pensando livremente. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade, pode fazer as perguntas que quiserem. Né? Se eu souber, eu respondo. Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei e pronto. Né? Fazendo uma referência ao personagem da escolinha do professor Raimundo, que dizia sempre assim. Né? Então a gente vai conversando. Evelyn, beijo também, que está chegando com a gente aí. Lourdes, já falei. Né? Então, a ideia é essa, né? Que a gente possa pensar como esse narcisismo, essa cultura etnocêntrica, gente, vem de cultura. Boa noite, querida Evelyn. Vem de cultura, né? Etno, esse outro, etno daquele que é o outro, daquelas outras culturas. Então eu tomar minha cultura, a minha verdade como centro e tomar os outros como outros.
tomar a minha como sendo como essa não é a realidade é né, plurilógica, tem a pluralidade de cultural, uma pluralidade de dimensões. Então, aí surgem esses deuses, né? Esses homens na figura de querendo exercer o lugar de Deus, o lugar da divindade. Né? Então, aí, essa arrogância que a gente vê nos reis, nos povos que estão lá na textualidade bíblica, vai representar justamente essa soberba que os semitas, a tradição judaica, cristã, romana, e toda a tradição cristã e evangélica. Quando eu falo cristã, gente, eu estou falando aqui toda a tradição que tem. Boa noite, Caxiusca. Beijo, querido, o pessoal que está vendo aí também a gente, e chegando, e passando por aqui, né? Beijo, querida. Não se esqueçam de dar um like, dar uma curtida aí, gente. Fazer um comentário que é bom a gente... isso é bom para eu saber que vocês estão gostando, não gostando. Se quisesse que eu fale de uma coisa, os temas são bem livres, eu dou vontade de falar e falo. Escolho domingo à noite porque é um tempo que eu tenho livre. Então, mas aí botem nos comentários uns assuntos que vocês gostariam que eu falasse. Coloque aí para eu poder, né, ter como referência e fazer alguma live sobre esse assunto, discutir. Então não se esqueça de dar um like, de dar uma curtida e acompanhar a gente, né, nos Face, nas redes sociais. Então o que é que nós temos? Então nós temos justamente essa possibilidade de pensar essa arrogância, né, etnocêntrica, que tem um grupo étnico. E aí quando eu falo etnocêntrico, é um grupo étnico. E o que é um grupo étnico? São um grupo de pessoas que são organizadas e se identificam a partir de uma identidade comum. Então você tem um grupo étnico de mulheres, o feminista, você tem LGBT, você tem indígenas, você tem juventudes. Então, o problema é você centrar essa, e tem o grupo étnico racial. Alguém está mandando uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Obrigado, minha querida, né, Antonilza, obrigado. Né? Então, você conseguiu uma pergunta. Então, então a ideia é essa, é você pensar que não existe, não deve existir, né, essa centralidade. Às vezes é um ser humano, às vezes são as lideranças religiosas que assumem um papel de deuses. Né? Então, o homem sempre tenta tomar o lugar de Deus, leis da narrativa mítica do Éden. São pastores, são padres, são ialorixás, são monges. As lideranças, às vezes, querem definir o destino, querem julgar o coração, querem julgar a roupa, julgar o comportamento das pessoas, quando isso pertence a Deus. Então, tomar o lugar de Deus é uma coisa que isso está sempre presente na história da humanidade e também continua presente nessas histórias. Então, essa egolatria, né, é essa centralidade do ego sem a possibilidade da comunidade, sem a possibilidade do coletivo, da garantia da diversidade. Né? E a gente vê isso nos grupos. Eu sou líder, a minha vontade é que vai reinar. O meu eu, o meu ego é que tem que ser servido. E às vezes nós somos escravos do nosso próprio ego, do nosso próprio eu. Né? Produzir uma transformação, né, é produzir uma transformação do ego. Né? Produzir uma transformação da natureza humana. Né? Obrigado, professor Walter, querido. Beijo, obrigado pelo prestígio, professor Walter. Beijo no coração, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho. Valeu, Walter, obrigado por estar aqui conosco. Esqueça de dar um likezinho. Quem está aí, gente, fazer um comentário. Obrigado pela participação de vocês. Então, esse é um problema, e eu estou falando aqui, compartilhando com vocês, essa ideia da egolatria, o ego, né, tomando conta e causando, né, beijo, querido, bora no meu coração também, gente, que Walter, entendeu? Então,
A gente tem um ego extremamente elevado, a gente tem um orgulho extremamente elevado, a gente tem uma vaidade extremamente elevada, e esse ego, inclusive, extremamente elevado, é causa de muitos problemas. Primeiro, a pessoa que tem um ego elevado não consegue aprender, não consegue ouvir, não tem a humildade, né? O ególatra, aquele que tem o seu ego acima de tudo, e a gente vê como isso é um problema em diversas culturas, em diversas civilizações, no hinduísmo, no budismo, a busca pela humildade, a busca pelo esvaziamento do seu eu. Então a caminhada é numa pegada de esvaziar o seu eu, né? Então que vai, digamos assim, esvaziando a sua centralidade em você, o seu egocentrismo, a fim de você possibilitar que o outro surja. Na época que eu estava fazendo uma formação em psicanálise, uma das coisas que a gente aprendia, né, é que a gente tem que se tornar vazio. A gente tem que se tornar vazio. Né? No filme Avatar, tem uma cena onde a rainha, né, mãe, chega e diz, a grande mãe chega e diz assim, não se pode encher um copo que está cheio. E o copo do orgulhoso está cheio. Então não há espaço para o outro. O outro, nesse outro, é o outro sua companheira, sua esposa, o seu companheiro. O outro representado na outra pessoa, seu vizinho, seu filho, seu amigo, seu colega de trabalho, seu estudante, seu aluno, seu professor. Não existe lugar para o outro, porque o seu ego está muito cheio. Você está muito cheio de si. Né? Você é amante de você mesmo. Então quem ama muito a si não consegue amar o outro. Eu vejo como as pessoas distorcem a ideia de amar o próximo como a si mesmo. Aí as pessoas dizem assim, primeiro tem que ser amar a si. Não, você só pode amar a si se amar o outro. Essa é a racionalidade Ubuntu, inclusive, que é o que está, ou Ubuntu, vou depender como você queira, que está nas minhas redes sociais, a minha apresentação disso. Eu só sou porque nós somos. Então eu só posso amar a mim se eu amo ao outro. Não o inverso. Eu só posso amar o outro se eu amo a mim. Não. Eu só posso amar a mim se eu amo ao outro. Certo? É assim que o amor funciona, é assim que é a colocação. Então, a soberba não tem espaço para isso. A arrogância não dá espaço para isso. A ambição não dá espaço para isso. A ambição faz eu soltar o outro. Eu me incomodar com a minha trajetória, com a minha ascensão, com o meu progresso. Então, e aí a gente tem a civilização criada e construída por essa cultura ególatra, onde não há espaço para o outro, onde a vida do outro não importa. Então, vocês estão percebendo como é um emaranhado de coisas, né? Então, essa arrogância, esse temperamento arrogante, esse temperamento agressivo, violento, aonde eu tiro a vida do outro, onde eu não me incomodo com a vida do outro, é resultado também dessa egolatria, aonde a minha vida é que importa, a dos meus familiares é o que importa, ao que está ao meu redor, ao que importa, ao que está do outro não me importa. Né? Então, esse ser humano, que eu, né, ele passa a assumir a ideia de que ele tem a verdade, ele tem a justiça e ele é a lei. Completamente contraditório ao que a textualidade bíblica fala. Quando a gente fala que é de Deus o poder, é de Deus é a honra, é de Deus é a glória, é de Deus a justiça, que em algumas textualidades se transformam em vingança. Mas o que é dar a vingança a Deus? Deixar que Deus faça. Eu levei muito tempo para entender isso. O que é que deixar que Deus seja o vingador? Né? É eu me esvaziar dos meus sentimentos de vingança, de raiva, de rancor e atribuir isso a Deus. Então, na realidade, nós temos umas interpretações equivocadas. Cada dia eu me assusto com as interpretações e a arrogância religiosa, a arrogância evangélica, a arrogância cristã, né? E aí, muito humildemente falando, né? Também sem querer ser arrogante,
Estou falando isso porque sou vítima e fui vítima de muitas arrogâncias, muitos julgamentos, né? Então a arrogância cristã, a soberba cristã, ela tende a fazer isso, ela tende a julgar e condenar o outro e tomar o lugar do outro, né? De Deus, que esse outro que é Deus, e que quer fazer justiça e quer achar que a lei o poder e a lei está nas mãos dessa pessoa. Então, eles controlam, né? E aí a gente pode pensar em Foucault, a necessidade que o ser humano, que o Estado tem de controlar o outro e controlar a vida do outro, controlar a família, o corpo do outro. Então, quem controla o corpo do outro é Deus, mas os seres humanos, o Estado, passou a assumir. Já estou acabando. E entramos, por último, na questão do julgamento, né, que eu já falei cristão, e agora para uma autoanálise, uma autorreflexão, como eu sempre digo, né, que eu estou falando, não sou melhor do que ninguém, não quero ser arrogante, né, mas serve para mim também. E aí, fazendo uma autoanálise, eu penso assim, quantas vezes eu não fui arrogante, não fui soberbo, quantas vezes eu não fui orgulhoso, quantas vezes eu não fui vaidoso, quantas vezes eu não quis estar no controle da minha vida, no controle do meu destino, no controle do meu conhecimento. Deixa eu ver aqui, aqui tem um comentário aqui. Isso, sou porque nós somos, Antonius, exatamente isso. Precisamos de muito debate nos espaços sociais. Exatamente, gente, é isso que a gente está tentando fazer, né? Mais debates sobre esse assunto. É o que eu estou tentando fazer, minha querida, é justamente isso. É chamar, trazer, botem isso aí nos nossos comentários que a gente vai pensar. Aí, nos domingos, às 18h30, eu tenho buscado encontrar um espaço para falar sobre isso, para tentar abrir espaço, né, para essas discussões. Então curtam, compartilhem, para que outras pessoas possam vir e chamar para o debate, a gente poder discutir. Então, eu tenho feito também essa autorreflexão. Quantas vezes eu, na minha arrogância intelectual, na minha arrogância espiritual, na minha arrogância masculina, na minha arrogância profissional, né, passo a dar espaço a essa soberba, passo a dar espaço a esse orgulho, essa vaidade, essa arrogância, essa ambição, a essa desmedida com relação aos meus sentimentos e o que há de mais negativo dentro de mim. Então, ficando por aqui, tentando encerrar, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas já encerrando, é dizer que é isso, gente. A ideia hoje foi refletir, como eu sempre digo, esse é um vídeo superficial, inicial, introdutório. A gente poderia discutir muito tempo sobre isso, mas eu penso sempre que eu vou falar 20 minutos, 30 no máximo, já estou quase aqui a 1 hora, né? Mas já vou encerrar para que vocês possam refletir sobre essas coisas como eu tenho refletido, estou refletindo. Espero ter contribuído e ajudado a vocês, né, a refletirem, a se tornarem pessoas melhores, né, a se esvaziarem, a esvaziarem o seu ego, como eu estou tentando esvaziar o meu, não consegui, mas e fazer um caminho em direção ao divino, em direção ao amor, em direção à harmonia. Tá bom, gente? Então, não sei nenhuma pergunta, então eu vou encerrar. Beijo no coração de vocês, de vez em quando eu vou estar aqui nesse horário, né? E 18h30 de domingo. E esperando que vocês curtam, dê o like, façam os comentários aí, né? E beijo no coração de todas e todos que tiveram e passaram e que vão nos assistir depois, que alguns já disseram para mim, pessoal que disse, vou assistir depois, né? Então, beijo no coração de vocês, boa noite para todos e todas.